Muita gente boa, com muito conteúdo, tem extrema dificuldade em criar um produto ou um serviço que os clientes querem. Você conhece alguma pessoa assim, ou você é essa pessoa? Às vezes você sabe muito bem do que você fala, você é bom no que você faz, mas na hora de gravar um conteúdo, na hora de prestar um serviço, você se perde. Você fica como se fosse um bloqueio criativo de saber o que essas pessoas vão querer. Eu descobri alguns anos atrás uma metodologia chamada Ask Method, do Ryan Levesque, que é baseada em pesquisa, em perguntar para as pessoas o que elas têm como dificuldade ou como desafio e aí construir a partir disso o seu produto ou serviço. Isso garante, cara, que você não vai errar, ou que se você não vai errar, você vai errar menos, você vai num caminho muito mais certeiro. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu uso o Ask Method, como você pode usar o Ask Method para criar melhor, para ser mais assertivo, para não ficar um tempão pensando em coisas que talvez o seu cliente não queira. E principalmente para quem trabalha com produtos online, né, infoprodutos, produtos de educação, serviços que são prestados online, o Ask Method facilita que você faça a venda e produza depois. Então você recebe, né, a estrutura de lançamento que a gente conhece bastante, funciona muito bem com o Ask Method, você é pago, faz a oferta, faz a venda baseada no que você achou na pesquisa e depois você pode produzir um produto que seja muito mais coerente com aquela audiência que engajou com você ali durante o lançamento. A base de um bom marketing é a pesquisa. Então, como ele é uma metodologia baseada em pesquisa, facilita muito você saber que está indo no caminho certo, porque você vai servir aquela audiência que já respondeu aquelas perguntas que você fez. Bom, eu descobri esse método meio por acaso, eu estava em um dos muitos eventos que eu já participei e alguém citou esse livro, o Ask Method, do Ryan Levesque, e ele tem aqueles funis que eu já expliquei aqui também em outros vídeos do canal, que ele tem aquele livro gratuito para você entrar num funil e depois comprar outras coisas da pessoa. Então é de graça e você paga o frete, só que nesse frete já é o custo do produto. E na época eu não sabia muito bem ler inglês, né? Não conseguia consumir o conteúdo com detalhes em inglês. Mas eu fiz um esforço porque eu estava tendo muito essa dificuldade de saber exatamente como criar um produto, o que eu ia colocar dentro de um produto, isso dentro das empresas que eu já fazia parte, né? Que eu era responsável pelo marketing. Não era eu que aparecia nos produtos, mas para ajudar essas pessoas que estavam dando as aulas e tal, eu precisava ter um norte de quais eram as reais dificuldades daquela galera. E também na hora de criar anúncios, eu precisava entender, cara, quais problemas eu vou chamar mais atenção, como que eu vou atrair as pessoas que estão interessadas nesse tipo de solução. E o Ask Method, ele te ajuda muito a construir páginas de vendas, criativos novos, então isso ajudou demais. E aí eu lendo esse livro em inglês, eu abri um mapa mental do lado e fui anotando as coisas, traduzindo, usando o Google Tradutor e fiz uma metodologia, cara, que eu passei a utilizar ela sempre. Eu já fiz mais de 10 lançamentos em vários nichos usando o Ask Method, então por isso que eu acho que ele é útil pra caramba para você que tá penando aí para organizar um produto ou serviço. Bom, primeiro passo do Ask Method, uma distinção importante. Você não pergunta para a pessoa o que ela quer, porque muitas vezes nem ela sabe o que ela quer. E uma frase que sempre me lembra disso, né, de explicar isso, foi o Henry Ford, quando ele estava construindo o carro, ele teve uma frase que ficou muito famosa, que é a seguinte: se eu perguntasse às pessoas o que elas queriam, elas iam falar que queriam cavalos mais rápidos. E veio ele, fez uma coisa completamente diferente, que eram os carros, e mudou toda uma indústria, mudou a história. Então, quando você pergunta para a sua audiência o que eles querem, geralmente nem eles têm clareza, ou quando eles têm clareza, na verdade nem é isso que eles querem. Então, parte-se do pressuposto, com o Ryan Levesque, que você pergunta qual é o desafio que a pessoa está tendo, que a sua audiência está tendo. Então, qual é o seu problema para alcançar XYZ? E aí você vai adaptar para o seu mercado. Por quê? Com aquele banco de dados de pesquisa, você como expert ou você ajudando alguma outra pessoa que está produzindo um conteúdo para ajudar, para ser útil, você vai olhar, tá, esse aqui são os problemas. E como você sabe resolver, às vezes as pessoas acham que a solução é uma quando na verdade é outra. Então o Ask Method funciona muito bem para ajudar nisso. Recapitulando, para você fazer, a primeira pergunta é: qual é o seu maior desafio em XYZ? E é o maior, não são os maiores desafios, quais os desafios, é o maior, o número 1. Pode ter vários, mas pergunta e o jeito de perguntar faz muita diferença. Um exemplo, uma analogia boa para te ajudar na hora de perguntar, de pedir sua audiência, seja na hora de gravar seus stories, seus anúncios, mandar o seu e-mail, é o seguinte: imagina um médico. Quando você vai no médico e fala que está com uma dor, você não fala que está com uma dor, você fala quando começou, o que você já fez para tentar resolver, quais problemas isso está te causando, como que você sentiu em relação à dor.
Então aqui é a mesma coisa, você vai falar para sua audiência o seguinte: eu sou seu médico, você vai me contar a sua dor aí agora. Então seja o mais específico possível, conte todos os detalhes, tudo que você já fez, porque aí eu vou entender qual está sendo realmente o seu maior desafio e vou poder criar um conteúdo para te ajudar. Geralmente, quando você pede dessa maneira, as respostas são bem grandes, né? A galera fala bastante. Isso é excelente para depois você usar em páginas de vendas, porque as pessoas contam histórias delas. Tudo que ela já fez, coisas que deram errado, coisas que ela já tentou e fracassou, e tudo isso pode ser usado depois numa mensagem de marketing mais concisa, mais forte, para as outras pessoas se identificarem com aquele caminho que já foi um certo fracasso e você oferecer a solução correta. Depois que as pessoas responderam isso de maneira aberta, você vai dividir, conforme o autor fala lá na metodologia, em baldes, os buckets que ele chama. Esses baldes não podem nem ser abrangentes demais a ponto de você não conseguir segmentar direito a sua audiência, nem podem ser específico demais para ter poucas pessoas dentro desses buckets. Então ele recomenda de 3 a 5 segmentações que façam sentido para sua audiência e você categoriza. Então a pessoa vai fazer primeiro aquela resposta aberta, depois ela vai para questões de múltipla escolha, que vai marcar, que vai identificar aquela pessoa em um grupo. Deixa eu pegar um exemplo prático aqui. Vamos supor que eu estou aplicando essa metodologia para investimentos e eu falo de bolsa de valores. Então a pergunta principal é assim: qual é o seu maior desafio para iniciar na bolsa de valores? Essa é a pergunta central do Ask Method. Depois que eles responderem essa pergunta, você vai criar essas divisões, né, essas segmentações. Então, em qual categoria você se enquadra atualmente? Você é endividado? Você não tem dívidas, mas não investe. Você já investe em renda fixa, já investe em renda variável. E aí você vai criando essas segmentações que obviamente tem que fazer sentido para o seu negócio. Não tem um manual de quais são as segmentações certas, mas isso vai te ajudar depois a se comunicar de certa forma. E eu vou mostrar aqui que você pode até taguear as respostas de cada usuário para depois se comunicar com ele de forma personalizada. Uma vez que a pessoa responda isso, a sua comunicação fica muito mais forte, né? Você pode fazer páginas de vendas específicas para cada tipo de audiência, isso aumenta muito a conversão do seu lançamento. É óbvio que você vai adicionando níveis de complexidade, mas se você está fazendo um produto para longo prazo, você vai ganhando cada vez mais experiência, cada vez mais know-how na sua audiência, de como se comunicar, de como segmentar. Isso ajuda muito, isso aumenta muito a conversão. E agora eu vou mostrar na tela a configuração do mapa mental e depois dar algumas dicas de ferramentas para você usar para executar, porque eu estou te falando aqui a linhas gerais da estratégia. Óbvio que eu recomendo que você leia o livro, que você estude, mas eu vou deixar isso aqui, os links na descrição, para você dar uma olhada com mais calma, já o material mais organizado. Então aqui eu tenho a metodologia dividida em 4 grandes questões, que é essa Deep Dive Survey, que é justamente que eu vou perguntar qual é o problema que a pessoa tem para resolver, para você ajudar. O comprometimento, os baldes, né, segmentação da sua audiência. Depois, a terceira e a quarta é para quando você já tem a audiência segmentada, para fazer pessoas que não compraram de você. Você tem aqui o que ele chama Do You Hate Me Survey, que é assim, o cara não comprou, não pegou a solução que você ofereceu, você vai perguntar: cara, e aí, você me odeia? Isso é lógico, o jeito que ele ensina você adapta para a sua realidade aí. E a última pergunta, né, a última questão, tem a ver com você pivotar. Como isso aqui é um produto, é quase que um experimento com a sua audiência para saber para qual caminho você vai levar. Aqui você tem uma pergunta do tipo assim: e se eu oferecesse isso? Se você não gostou de comprar minha solução, meu produto ou serviço, se eu te oferecesse XYZ, você aceitaria, te ajudaria? E aí você trabalha toda essa audiência. Primeiro passo, qual é o desafio? Segundo, comprometimento, né, os baldes ali, as segmentações. A terceira, você não comprou de mim, você me odeia, do you hate me? E a quarta é assim: beleza, já que você não comprou, tem alguma outra solução que eu possa te oferecer que você estaria disposto a aceitar? É óbvio que o jeito de falar, a mensagem de marketing vai variar com o que você quiser, a sua comunicação, a sua voz, enfim. Mas aí você vai definir qual é o melhor jeito de abordar isso. Beleza, já expliquei aqui um monte de coisa acerca do Ask Method, você já se convenceu, vai dar uma estudada melhor, mas quais ferramentas eu uso? Como que eu faço isso de fato? Bom, primeiro você vai precisar de um formulário. Eu comecei fazendo no Google Forms, que era de graça. E aí eu comecei a usar o Zapier, que é uma ferramenta que integra APIs de várias ferramentas, e cada resposta que a pessoa dava no Google Forms, eu integrava com o meu software de e-mail marketing, que é o ActiveCampaign.
Você não precisa ter todas as ferramentas perfeitas, não precisa fazer super integrações. A essência do negócio é perguntar o que a sua audiência está com dificuldade para você ajudar a resolver. Outra ferramenta, que é a que eu uso hoje em dia para montar esses formulários, é o Thrive Quiz Builder, que é um plugin dentro da Thrive Suite, que eu já falei aqui no canal também, que eu praticamente uso todas as ferramentas dessa suite. E essa em específico, ela é para criação de quizzes. Por que eu utilizo ela hoje? Porque ela integra com o ActiveCampaign e cada resposta que a pessoa dá, eu posso adicionar uma tag no ActiveCampaign. E aí depois, quando eu faço uma pesquisa, um quiz e disparo para minha audiência, vamos supor que tenha lá 1000 respostas. Eu consigo, dentro daquela galera que se inscreveu no e-mail, taguear quais pessoas estão em cada buckets, cada balde. Porque aí eu posso criar e-mails personalizados, parágrafos de campanhas personalizados, e aí também é um nível de complexidade que você pode ter depois, mas não é necessário para fazer acontecer. Bom, como eu já disse, eu já uso o ActiveCampaign há muito tempo em todos os meus projetos, e eu uso ele para integrar, e todo mundo que responde essa pesquisa vai para uma lista de contatos, e aí seja um lançamento, seja um produto perpétuo, algum serviço que eu queira oferecer. Posso criar automações lá dentro. Eu uso o ActiveCampaign, mas você pode usar MailChimp, você pode não usar nenhum software de e-mail, não tem problema, mas eu recomendo que você use o ActiveCampaign. E no final você vai precisar publicar esse questionário em algum lugar, né? Como trazer gente para responder? Primeiro, se você já tiver audiência orgânica, você vai criar uma página, e aí eu também uso os plugins do Thrive, né? O Thrive Architect, eu pego esse quiz, coloco ele lá dentro, mas você pode pegar o formulário do Google, embedar em uma página no seu site também, disparar, ou se você usar o Google Formulários mesmo, você pode pegar o link do form e disparar. E aí para trazer gente, você vai perguntar no Stories, vai colocar no link da bio, vai colocar no seu Telegram, pode fazer tráfego pago também para as pessoas responderem, você que sabe. Bom, como eu disse, já foram mais de 10 lançamentos fazendo essa metodologia e alguns milhões que saíram dessa pesquisa, né, com cada audiência, audiências diferentes, públicos diferentes, mas a metodologia é a mesma. Eu recomendo que você aprofunde na pesquisa pelo livro, lendo direto da fonte, mas eu acho que isso já vai te dar uma boa noção para você implementar aí no seu projeto e realmente criar coisas que as pessoas queiram consumir e não só coisas que você acha que sejam legais. Se você já usou o Ask Method ou conhece alguma outra metodologia, se eu faltei falar alguma coisa aqui, deixa nos comentários que eu vou adorar saber e melhorar as estratégias, né? Afinal de contas, eu estou compartilhando exatamente o que eu faço. E eu estou sempre aprendendo, melhorando a estratégia, cada lançamento, cada produto novo que passa, eu vou incrementando e esse aqui é um espaço aberto também para a gente discutir sobre essas melhorias. Então é isso, espero que o Ask Method seja útil para você. Se você usar, depois passa lá no meu Instagram, @muriloandrade, para me contar o que você achou, se deu certo, se deu errado. E a gente se vê no próximo vídeo.